A pauta agora é a crise no Líbano. O primeiro-ministro libanês Saad Hariri chegou agora há pouco a Beirute, a capital do país. Tudo isso graças ao presidente francês, que resolveu a crise libanesa nos últimos dias. Emmanuel Macron foi até a Arábia Saudita, onde o primeiro-ministro libanês estava sendo mantido sob controle, e conseguiu convencer o príncipe do país a liberar o premier. Mas isso foi só o começo. Guga, o presidente francês, então, dando um show de diplomacia. Um show de diplomacia do Macron, Sérgio. Tem muita ironia, porque o Saad Hariri, premier libanês, acabou de chegar ao aeroporto Rafik Hariri, o aeroporto de Beirute, que tem o nome do pai dele, morto em atentado, minutos antes da data da independência, que marca a independência do Líbano, 22 de novembro. O Líbano ficou independente no dia 22 de novembro de 1943, lá na fortaleza de Rachai, aos pés do Monte Hermon. A gente está vendo ele descendo aí do avião, chegando a Beirute. Então, se o Líbano ficou independente da França, graças à França, ao Emmanuel Macron, o Líbano evitou, nesse momento, pelo menos por enquanto, uma escalada em direção a um conflito. O Macron foi simplesmente genial, Sérgio. Como que ele atuou? Primeiro, quando ele viu, todo mundo estava sabendo, era algo que era consenso, que o Rafik Hariri foi forçado a renunciar pelo príncipe Mohammed bin Salman da Arábia Saudita e que estava sendo mantido sob controle. Ele foi para a Arábia Saudita, ele sabe da importância da Arábia Saudita, ele conversou com os sauditas. O Saad Hariri tem uma ligação histórica com a França também, ele morou na França por um período. O Macron também se reuniu com o presidente do Líbano, Michel Aoun, que viveu por 15 anos na França, a principal língua dele é o francês, não é o árabe. Também conversou com ele, falou para o Aoun, que é o principal político cristão do mundo árabe, mas é aliado dos xiitas do Hezbollah, para dar uma segurada no Hezbollah, para evitar atritos nesse sentido. Ao mesmo tempo, ele entrou em contato com o Trump, falou para o Trump maneirar no apoio na Arábia Saudita. Nesse momento, o ideal era pressionar os sauditas a soltarem o Hariri. Também manteve contatos, conversou com o Rouhani, presidente do Irã, também para tentar segurar o Hezbollah e para não entrar numa escalada total. Teve contatos com Israel. Israel manteve, nesse momento, muitos temiam que Israel fosse se envolver nesse conflito entre sauditas e o Hezbollah a favor da Arábia Saudita. Israel optou por manter a neutralidade, em parte também porque o Macron conversou com eles. O Macron tirou o Hariri lá da Arábia Saudita, levou para Paris com calma, evitou ataques à Arábia Saudita. Ele pessoalmente não acusa a Arábia Saudita. Aí a gente está vendo ele com o Rafik Hariri e no final ele conseguiu que o Rafik Hariri volte ao Líbano nesse momento. Em teoria, o Rafik Hariri ainda é um primeiro-ministro que renunciou ao cargo, ele não voltou atrás na decisão, talvez não volte, mas agora vira uma questão de política libanesa. Ele vai chegar ao Líbano, chegou agora, vai se reunir com o presidente Michel Aoun, que é o presidente do Líbano. Eles vão negociar, ver se fica interinamente, se ele sai mesmo, quem fica no lugar dele. Ano que vem tem eleição parlamentar. Confusão política no Líbano é algo normal. O problema é um conflito, uma escalada em direção a questões militares. É diferente as duas coisas. O Saad Hariri chegou a ficar um tempo porque ele também tinha problemas fora do Líbano, porque ele tinha problemas locais. Mas essa ligação da França com o Líbano, só para encerrar, é uma ligação antiga. A França sempre se sentiu protetora dos libaneses e dos cristãos libaneses, mais especificamente. Ao longo do século XIX, a França patrocinou muitos missionários católicos em direção ao Levante, ao Líbano. Fundaram a Université Saint-Joseph, que ainda é uma das duas grandes universidades de Beirute, em francês. Há outras universidades em francês no Líbano. Todo mundo no Líbano, em geral, assim, da classe média alta, frequenta os liceus franceses. Quase todo libanês fala francês, então tem essa ligação. O jornal, o melhor jornal do Líbano, o segundo melhor, é o L'Orient Le Jour, que é em francês. Então é um país que tem muita ligação com a França. E a primeira bandeira do Líbano, inclusive, foi a bandeira da França com o cedro do Líbano no meio, que mudou para a bandeira atual justamente quando ficou independente em 43. E agora, coincidência ou não, Emmanuel Macron arrancando um protagonismo aí nesse impasse político no Líbano, envolvendo também outros países na região, que seja uma situação aí pacífica, sem dúvida alguma, para o país.